Iniciaremos a leitura da palavra do Senhor no livro de Reis, segundo livro de Reis. Glória a Deus. Capítulo 5. Segundo de Reis, capítulo 5. Obrigado, meu Deus do céu. Às vezes a gente ouve alguém dizer assim, vamos ler em segundo a Reis, né? Mas não se diz segundo a Reis, se diz segundo dos reis. Porque o livro não se destina aos reis, para que se diga segundo a Reis. Então a expressão correta é segundo dos reis. Capítulo 5, versículo 1. O tema da epígrafe da leitura é Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram para presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo, assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo em chegando a ti esta carta, saibais que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasga as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Amém? Graças a Deus. Hoje nós vamos falar um pouco da história de Naamã. É uma história bastante conhecida. Acredito que os irmãos já ouviram inúmeras vezes, né? Mas Deus sempre tem algo novo para falar conosco. Eu sempre digo que não é porque já sabemos de um assunto, já nos alimentamos de uma comida, não é por essa razão que nós não devemos nos alimentar dela no dia seguinte, né? Então eu quero falar sobre a história de Naamã, cujo tema é a obediência promove o milagre. Foi a obediência de Naamã, mesmo relutante, que promoveu o milagre na vida deste homem. O homem que era general do exército assírio, ou sírio, né? O homem valoroso, segundo diz aqui o texto, porém leproso. O homem de coragem, um homem valente, um homem de batalhas, né? Um homem que era considerado grande diante do seu senhor, ou seja, do rei da Síria, e que por intermédio deste homem chamado Naamã, Deus, o Senhor, dera livramento aos sírios. Observe que a graça de Deus não estava somente sobre os israelitas, mas também sobre outros povos. Deus também se utilizou de Naamã para dar livramento aos sírios. Porque Deus não pertence a ninguém. Deus não pertence a este grupo ou àquele grupo. Deus nem mesmo tem religião, não é? Deus é o Deus de todos aqueles que o têm como Deus, independente da sua origem geográfica, da sua nacionalidade. Houve um tempo que Síria e Israel pelejaram e Naamã levou cativo para a Síria uma menina. E essa menina servia na casa de Naamã, auxiliando a sua esposa. E aquela menina, vendo o sofrimento do seu senhor,
por meio daquela lepra, ela dá o testemunho que lá em Israel tem um homem de Deus, que lá em Israel tem um profeta. Como é bom, irmãos, quando as pessoas lembram-se de nós como sendo homem de Deus. Como é bom quando alguém dá testemunho ao nosso respeito, dizendo que nós somos homem ou mulher de Deus. Isso é muito prazeroso. Não é todo mundo que pode ser testemunhado por um testemunho desse. Tem pessoas que, quando alguém se lembra dela, lembra-se de um mentiroso, lembra-se de um caloteiro, lembra-se de um pervertido, enfim. Mas Eliseu foi lembrado, mesmo em uma terra distante, por uma menina, por uma escrava, que Eliseu era um homem de Deus. E louvado seja o santo nome do Senhor. E aquela menina, dando testemunho de Eliseu, disse para a mulher de Naamã que lá em Israel tinha um profeta, tinha um homem que poderia curá-lo ou limpá-lo daquela lepra. E o termo mais apropriado a respeito da lepra não é ser curado, mas ser limpo, porque a lepra para os judeus estava relacionada ao pecado, por isso que tinha que se purificar. Então, o termo apropriado para a lepra, para a cura da lepra, não é propriamente dito cura, mas ser limpo, né? Você pode ver que Jesus, quando curou os leprosos, ele dizia ser limpo, né? E a pessoa era limpa, em vez de dizer curado, era limpa da sua lepra. E ao invés de ir ao médico, a pessoa ia ao sacerdote, para o sacerdote diagnosticar que aquela pessoa estava limpa ou não da sua lepra. Então, estava associada ao pecado, né? E Naamã vai até o seu rei, pede autorização. O rei lhe dá uma carta autorizando que ele fosse até Israel, até Samaria. De Damasco para Samaria, ele andaria 160 quilômetros, uma viagem razoavelmente longa, né? Para os tempos passados, de cavalo, de carroça, né? Ele se dirige a Israel, se dirige ao rei de Israel, e conforme a leitura que nós acabamos de ler, o rei se indigna com isso, achando que o rei da Síria estava procurando ocasião para entrar mais uma vez em peleja contra Israel. Ele rasga suas vestes e diz que ele não é Deus, que ele não tem autoridade, quem é ele para curar alguém, né? Alguém de uma lepra. E aí Eliseu, sabendo disso, sabendo do que tinha ocorrido, Eliseu manda mensagem dizendo: olha, diz para ele, manda ele vir até mim, porque saberá que em Israel tem homem de Deus, em Israel tem Deus, né? Então Naamã vai até a casa de Eliseu, o profeta, o homem de Deus. Ao chegar na casa de Eliseu com aquela comitiva, Naamã achava que o profeta iria recebê-lo na porta, ficar em pé diante dele, colocar as mãos no ferimento, né, na lepra, e fazer aquela cerimônia, né, aquela oração fervorosa, para que Deus respondesse, trazendo a cura da lepra de Naamã. Só que Deus não trabalha da maneira como nós queremos. Deus trabalha da sua maneira. Deus não trabalha aonde a gente quer e nem do jeito que a gente quer, muito menos do jeito que a gente espera. Deus sempre nos surpreende. E para Naamã ser limpo ou ser curado daquela lepra, o orgulho de Naamã precisava ser quebrado. E para o orgulho de Naamã ser quebrado, ele precisava obedecer. E obedecer implicava em humilhação, em ser humilhado. Porque para muitas pessoas, obedecer é ser humilhado. Obedecer dói. Obedecer incomoda, porque tem ordens que vão contra aquilo que a gente acredita. Mas quem está em cima, quem está na liderança, ou o próprio Deus, que tem toda a visão do presente, do passado e do futuro, sabe o que é melhor para nós, sim ou não? Nós não conhecemos os caminhos do Senhor. Então, Naamã foi e se sentiu ofendido, porque quem recebeu Naamã na porta da casa do profeta foi um garoto de recado. Já começa por aí. Aliás, não começa por aí, começa lá na casa dele. Porque quem dá testemunho sobre um profeta que poderia curá-lo da sua lepra é uma simples escrava.
quem dá a notícia para a esposa de Naamã e consequentemente para Naamã não é alguém importante politicamente, economicamente, socialmente falando. Quem dá a notícia é uma escrava. As boas novas não veio de alguém do alto escalão da sociedade síria. As boas novas veio de alguém insignificante. Então o orgulho de Naamã já começa sendo quebrado aí. Depois ele tem que ir para Israel, uma nação inimiga. Alguém com que Naamã frequentemente havia guerreado. E agora Naamã tem que se dirigir até o seu inimigo, se humilhar para pedir ajuda. Olha o orgulho de Naamã sendo quebrado. E em terceiro lugar, ele é recebido por um garoto de recados. Ele se revolta, né? Porque ele não esperava isso. Aí fala aqui no versículo 11, ó. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são por... Aí tá. Essa é a terceira humilhação. Só que ele não faz isso. Eliseu manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Rio de água barrenta, né? E aí ele questiona mais uma vez: Abana e Farpá, rios de Damasco não são melhores que todas as águas de Israel? Mais uma humilhação. A humilhação de ser noticiado por uma escrava, a humilhação de procurar ajuda aos seus inimigos, a humilhação de ser recebido por um garoto de recados, e agora a humilhação de mergulhar não só uma vez, mas 7 vezes nas águas barrentas do Rio Jordão. Olha o orgulho sendo quebrado. Irmãos, Deus vai te dar vitória. Deus quer te dar vitória. Mas se você estiver com o nariz em pé, se você for uma pessoa orgulhosa, eu lamento dizer para você que Deus ainda vai te quebrar. Talvez não seja bom ouvir isso, mas a verdade precisa ser dita. Eu, por exemplo, tive que ser quebrado. Eu tive que ser moído para chegar em algum nível que eu acho que eu estou hoje. Mas para chegar nesse nível que eu acho que eu estou, eu tive que ter o meu orgulho quebrado. E se Deus tem propósito na tua vida e quer te abençoar, prepara-se para também ter o orgulho quebrado. E isso trilha pelo caminho da obediência. Porque não há vitória, não há bênção fora da obediência. Sim ou não? Não há, irmãos. Então, ele questiona, vai em direção ao rio, e os súditos, os seus servos, eles refutam aquele questionamento de Naamã. Mas, Senhor, se o profeta te pedisse algo difícil, o Senhor não faria? Se o profeta te pedisse algo quase que impossível, eu tenho certeza que o Senhor faria. Mas ele te pede uma coisa simples: mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Qual é o propósito disso? Por que razão o profeta pediu que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão? Algo tão simples, né? Porque se o profeta pede algo difícil para aquele homem, e ele consegue executar a tarefa difícil, possivelmente ele atribuiria a cura da sua lepra ao que ele fez por merecer. Eu fui curado porque eu mereci, eu me esforcei para isso. Mas as coisas de Deus não é por merecer. As coisas de Deus não é porque você se esforçou para conquistar. A salvação não é por merecimento, é por graça. Nada do que você faça pode comprar a salvação. Amém ou não? É claro que a gente tem que fazer a nossa parte, né? É claro que a gente tem que provocar o milagre. É claro que a gente tem que estar na presença de Deus, buscar a face do Senhor. Mas se fosse algo humanamente falando difícil para se realizar, e ele conseguisse realizar, ele atribuiria a cura da sua lepra ao seu próprio esforço, e isso só aumentaria ainda mais o orgulho de Naamã.
Deus não quer aumentar o orgulho de quem quer que seja. Deus quer que a pessoa esteja na humildade para receber a sua graça, porque Ele abate os soberbos, mas dá graça aos humildes. Louvado seja Deus. Aí ele vai para o Rio Jordão, mergulha 7 vezes. Por que 7 vezes, né? 7 vezes, 7 é o número da perfeição, é o número da completude. E a cada mergulho que Naamã dava nas águas barrentas do Jordão, o Rio Jordão que nasce nas montanhas do Líbano, Monte Hermon, né? É resultado do degelo do Monte Hermon, que nasce no Líbano e desce por Israel. E a água vai se tornando barrenta ao longo do seu percurso. E ele mergulha 7 vezes, e a cada mergulho que ele dá, ele consegue refletir sobre a sua vida, sobre os seus pecados, sobre a sua miserabilidade. Durante os 7 mergulhos, acredito que deu tempo suficiente dele se arrepender de alguma coisa, se humilhar na presença de Deus, né? E após o 7º mergulho, diz o texto que a sua pele ficou limpa como a pele de uma criança. Então, a obediência promove o milagre. Você quer receber as bênçãos do Senhor? Quer receber a cura do Senhor? Comece a obedecer. Permita que o seu orgulho seja quebrado. Irmãos, e obedecer dói. E a gente não obedece porque a gente gosta da ordem, não. A gente não obedece porque aquilo que está sendo pedido é do meu interesse. Pode ser até que seja, mas não necessariamente tem que ser do meu interesse. A gente obedece porque aquilo que está sendo determinado por alguém que está acima de nós é para o nosso bem. A gente não faz porque gosta, a gente faz porque é preciso fazer, sim ou não? Você sabe por que muitas pessoas não se desenvolvem na sua vida social, não se desenvolvem, não evoluem profissionalmente, não evoluem como pessoa, como ser humano, como cristão? E do ponto de vista religioso, muitas pessoas não evoluem eclesiasticamente por conta da falta de obediência. As pessoas só querem obedecer aquilo que é do seu interesse, aquilo que é cômodo para ela. Mas nem sempre a ordem vai ser uma ordem que vai nos causar satisfação. No momento pode até causar um certo constrangimento, no momento pode até causar um certo desconforto, uma dor emocional, mas o resultado será um resultado benéfico. Sim ou não? A gente não conhece os propósitos de Deus. Pastor, mas será um resultado benéfico para quem? Pode nem ser benéfico para você, mas será benéfico para outra pessoa. Quer ver um exemplo? Oséias. Deus mandou Oséias casar com uma prostituta. Olha a ordem que Deus dá para Oséias. Se já é difícil nos tempos de hoje, no século 21, imagina nos tempos bíblicos casar com uma prostituta. Por que Deus deu uma ordem que parece absurda? Porque aquela situação remetia ao estado espiritual de Israel. Da mesma maneira que a mulher de Oséias o traía com outros homens, Israel estava traindo Deus com outros deuses. Então tinha um propósito, tinha uma evangelização, tinha uma mensagem por trás dessa ordem aparentemente absurda de Deus, que com certeza doeu muito em Oséias, mas Oséias obedeceu. Eu não sei quais foram os benefícios que Oséias desfrutou nessa vida, mas o povo de Israel, alguém se beneficiou por aquela mensagem. Às vezes, irmãos, Deus te faz sangrar, às vezes Deus faz você chorar, às vezes Deus faz você sofrer, e você não está entendendo porque está sangrando, porque está sofrendo, mas é o teu sofrimento que está proporcionando algum benefício para alguém. Amém? E Deus sabe, irmãos, Deus conhece. Uma outra ordem que para Jonas parecia uma ordem absurda,
era o fato de ir a Nínive levar a mensagem de salvação e de arrependimento para os seus próprios inimigos. Ele relutou veementemente, tomando um destino contrário ao que Deus tinha determinado, e o resultado da sua desobediência foi ser engolido por um peixe. Você prefere obedecer a Deus? Você prefere fazer a vontade de Deus ou a sua própria vontade? Você prefere fazer a vontade de Deus e gozar dos benefícios resultantes dessa obediência? Ou você prefere desobedecer e colher coisas piores, das quais você nem sequer imagina? O que você prefere? Jonas, do ventre do peixe, disse que estava no inferno. Orou a Deus do ventre do peixe, dizendo que estava no inferno. Irmãos, e Deus cumpriu a si mesmo o seu propósito. E o peixe o vomitou na praia, não na praia de Nínive, porque a Síria não tem praia, né? Provavelmente de volta ali para a Palestina, e ele teve que voltar e ir até Nínive para pegar o evangelho. Então, algumas ordens que Deus dá, e a gente não entende, né? Mas Deus sabe o que faz, irmão. A palavra de Deus diz assim, ó: o que eu faço agora vocês não sabem, mas saberão depois. Então, Naamã teve que acatar o conselho de uma escrava, buscando ajuda num país inimigo. Para quebrar o teu orgulho, às vezes Deus vai usar o teu próprio inimigo. Sabe quando Deus nos dá uma ordem, como está escrito na sua palavra, que se o teu inimigo tem fome, dá de comer; se ele tem sede, dá de beber; e que se bater na tua face, dar a outra face; se pedir para andar uma légua, anda duas; se te pedir a capa, dá também a túnica. Tudo isso tem similaridades. Quando você faz isso, você está quebrando o orgulho do seu inimigo, porque o seu inimigo espera uma outra atitude de você. Ele espera que você pague o mal com o mal, mas você está pagando o mal com o bem. Ele está com fome, você vai dar pão; ele está com sede, você vai dar água. Quem lembra do caso de Eliseu, quando o rei da Síria queria matar Eliseu e mandou as tropas, né, para cercar a cidade, e o servo, o ajudante de Eliseu, se apavorou com aquela situação. Eliseu orou ao Senhor, e o servo de Eliseu pôde ver que em volta deles tinha um exército do Senhor, né? E aqueles homens da Síria procuraram por Eliseu, perguntando para o próprio Eliseu. Eliseu disse: não é aqui que ele está, e os levou até Samaria. E quando chegou lá em Samaria, todo mundo cego, o rei de Samaria, de Israel, queria matar aqueles soldados. Ele disse: não mata não, não vamos fazer isso com os prisioneiros. Pelo contrário, fizeram um banquete e deram alimento para eles. E por muito tempo houve paz em Israel. Então, se você quer paz, não revide na mesma proporção. Se você quer paz, revide com benefícios para aquele que está te agredindo. Olha só, irmão, como que é o evangelho, né? Se te pedir a capa, dá a túnica. A pessoa está te pedindo a capa, ela quer te onerar, ela quer te prejudicar. Não dá somente a capa, dá também a túnica. Ela quer te prejudicar, manda você andar 1 quilômetro, ande 2, dê mais do que te pede. Tudo isso, irmãos, está relacionado à obediência. E obedecer dói. Não é fácil obedecer. Às vezes a gente quer obedecer poucas coisas, né? Até onde você está disposto a obedecer? Até que ponto você está disposto a obedecer? Abraão obedeceu no máximo, por isso ele é chamado de pai da fé. Abraão deu o máximo que ele poderia dar a Deus, que foi Isaque. Claro que Deus não aceitou, não recebeu sacrifício humano, mas Deus testou Abraão, e Abraão obedeceu. Observe que a fé está relacionada à obediência. Não existe fé fora da obediência. Se você se considera um homem de fé ou uma mulher de fé, mas não obedece, eu lamento dizer a você, mas a sua fé
não pode ser chamado de fé. Sim ou não? A fé está relacionada à obediência. Não daria para chamar Abraão de pai da fé. Pai é o máximo, é o líder, é o patriarca, é o topo, é o pai da fé. Não daria para ser chamado de pai da fé se ele não obedecesse. E olha que a obediência foi o ápice da obediência, o topo da obediência, a maior das demonstrações de obediência, que foi ofertar o seu único filho, o seu filho Isaque. Então, o orgulho de Naamã foi quebrado pelo conselho da escrava num país inimigo, recebido por um garoto de recados. O profeta não foi lá orar por ele, colocar as mãos nele. Ele é convencido pelos seus próprios súditos e teve que se despir para se lavar nas águas barrentas do Rio Jordão. A gente tem que se despir, irmãos. Para receber o milagre, é preciso se despir. Despir-se de quê? Do orgulho. Mas que tipo de orgulho, pastor, que o senhor está falando? Porque o orgulho ele pode ter dois sentidos. Tem um orgulho no sentido positivo, que é quando alguém faz uma coisa boa e você se alegra. Seu filho faz uma coisa boa, né? Por exemplo, você vem para o culto de ensino e diz: fulano, eu vou para o culto de ensino. Um exemplo, tá? Quando eu chegar eu quero toda a louça lavada. Na verdade você tem que trazer a pessoa para o culto de ensino, né? Mas suponhamos que a pessoa não vem. Então quando eu chegar eu quero toda a louça lavada. E quando você chega, não está somente a louça lavada, mas toda a casa está limpa. E você diz: mamãe está orgulhosa de você. Esse é o sentido positivo do orgulho. Mas tem o orgulho negativo, que é a arrogância, a altivez. E esse é prejudicial. Esse precisa ser quebrado. Eu vi um comentário de um judeu, de um rabino judeu, que ele diz que tem uma história extra-bíblica da abertura do Rio Jordão, do Mar Vermelho, que o Mar Vermelho ele não se abriu assim, né, de uma vez. Segundo esse rabino, numa história extra-bíblica, o mar se abriu aos poucos. O povo entrou no Mar Vermelho e enquanto o povo não baixava o nariz, né, com o nariz em pé, erguido, o mar não se abria. O milagre não acontecia. Então, qual é a moral da história? Enquanto você estiver com o nariz erguido, o nariz em pé, o orgulho lá no ápice, em cima, o mar não vai se abrir para você. Amém? É o que a história está falando. Então ele teve que se despir, teve que mergulhar 7 vezes. Depois que ele sai do mergulho do Rio Jordão, que ele é curado, ele volta ao profeta. Olha o tanto que ele andou. Ele andou 150 quilômetros, 160 quilômetros, de Damasco a Samaria. De Samaria para o Rio Jordão, mais 50 quilômetros. Do Rio Jordão de volta para Samaria, mais 50. Vai fazendo as contas aí, irmão. Olha o tanto que esse homem andou para receber o milagre. E de Samaria de volta para Damasco, na Síria, mais 160 quilômetros. E você quer receber milagre sem fazer nenhum esforço? Qual é o esforço que você está fazendo? Você está deitado na rede, deitado em berço esplêndido, como diz o hino nacional, né? Deitado eternamente em berço esplêndido, né? Esperando o milagre. Quanto de caminhada você tem percorrido com o joelho no chão? Quanto de obediência você está disposto a dar para receber o seu milagre? Então ele recebeu a cura, voltou no profeta para agradecer, dando-lhe presentes, né? Oferecendo presentes. É claro que o profeta rejeitou os presentes. Por que o profeta rejeitou os presentes, né? Talvez porque se ele entregasse aqueles presentes como forma de gratidão pela cura recebida, poderia também associar que ele só conseguiu o que conseguiu porque ele tinha como pagar. E as coisas de Deus não são feitas assim. Não é por meio de pagamento. Ah, pastor, mas aí então eu não preciso dar oferta? Não é sobre isso. A oferta e o dízimo é uma forma de adoração. Mas isso não compra a Deus.
O dízimo e a oferta é um ato de gratidão pelo que você já recebeu, mas não é para comprar Deus. Então, o Naamã oferecendo esses presentes como uma forma de retribuição, de pagamento. Irmão, nada do que você faça é o suficiente para retribuir tudo que Deus tem feito por você. Tem alguma coisa que você possa fazer para pagar tudo que Deus já fez por você? Tem alguma coisa? Nada. Tudo já é dele. Como é que você vai dar uma coisa que já pertence a ele? Você está na sua casa, tudo que tem ali na sua casa te pertence. Você que comprou, você que botou dentro da sua casa. Aí vem seu filho e diz: mãe, está aqui esse jarro, estou te dando de presente. Não, esse jarro foi eu que comprei, esse jarro já é meu. Tudo que está aqui é meu, inclusive você também é meu. Então é por aí. O que você vai dar a Deus que já não pertence a ele? Tudo é dele. Não somente o que está nesse globo azul. Se você viajar na velocidade da luz e conseguir chegar na galáxia mais próxima, acho que é Andrômeda, não sei quantos milhões de anos-luz, viajando na velocidade da luz, você ainda não consegue chegar lá. Quando você chegar lá também pertence a Deus. Tudo pertence a Ele, irmão. O infinito pertence a Ele. Diz que tem mais estrelas no céu do que grãos de areia na terra. Pode pegar todos os grãos de areia que tem na terra, são incomparáveis com o tanto de estrelas que tem no céu. Estima-se que só na Via Láctea, que é essa que nós estamos, tem de 200 a 400 bilhões de estrelas. Essas estrelas que você vê no céu aí à noite, muitas delas nem são estrelas, são galáxias inteiras de estrelas. E tudo isso pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Aí vem Naamã com alguns ciclos de prata, alguns ciclos de ouro, algumas mudas de roupa, achando que pode agradecer, dar aquilo para Deus como forma de pagamento. E o profeta disse: não. Mas aí Geazi cresceu o olho, correu atrás do general Naamã, inventou uma história mentindo, dizendo que tinha chegado 2 moços das montanhas de não sei lá das contas, e que o profeta estava pedindo os presentes. Me dá aí 2 mudas de roupa, alguns quilos de prata, de ouro. E levou. Quando ele chega para se apresentar a Eliseu, Eliseu disse: rapaz, tu estava para onde? Pensa que eu não vi? O meu coração já estava contigo, já foi contigo, porque o Senhor revela tudo, irmão. Não há nada encoberto que não seja revelado. Deus vê tudo e sabe de tudo. E aí a lepra de Naamã passou para Geazi. Olha como, quando nós colocamos os nossos interesses pessoais acima dos interesses do reino, o que pode acontecer a nós? Ele colocou os seus interesses pessoais acima dos interesses do reino de Deus. Porque se o profeta disse que não queria, ele não tinha nada que se meter. E aí ele foi acometido da lepra. Quando nós servimos a Deus por algum interesse, quando nós prestamos algum favor a Deus ou à igreja, ou a quem quer que seja, visando nossos próprios interesses, isso há implicância em resultados onerosos, prejudiciais para nossas vidas. Quem está entendendo? Por exemplo, irmão, eu não devo estar aqui diante da igreja, pastoreando a igreja, visando meus próprios interesses. O ministério pastoral não é uma profissão. O ministério pastoral não é um meio de vida. O ministério pastoral é um chamado, é uma vocação, onde se entrega, se sangra, soa-se, chora-se. O ministério pastoral é uma vocação, é uma missão dada por Deus para cumprir os propósitos de Deus. Mas aí eu venho aqui, ignoro tudo isso, ou deixo isso em segundo plano, e viso os meus interesses, olhando para o quanto que eu vou ganhar nessa história, olhando se isso vai ser bom para mim, se isso vai ser bom para a minha vida pessoal, para a minha vida financeira e etc. Isso pode implicar
em coisas muito ruins para a vida de quem quer que seja, porque isso não é bom. Quem está entendendo? O ministério pastoral não diz respeito ao tamanho da igreja, a uma profissão, a um meio de vida. O ministério pastoral é uma vocação, é um chamado de Deus. Independente do tamanho da igreja, do número de pessoas, da comunidade em que essa está inserida. Às vezes, tem gente que acha que ser honrado por Deus é dirigir uma igreja com 1000 pessoas. Às vezes Deus te bota num lugar pequeno, simples, humilde, de uma comunidade pobre. Às vezes pode ter só 3, 4 crentes dentro da igreja. Mas se você salvar uma alma naquela igreja, você já cumpriu o propósito de Deus na sua vida e na vida daquela comunidade. Amém ou não? Então, quando nós colocamos os nossos interesses acima dos interesses de Deus, acima dos interesses do reino do Senhor, nós podemos ser acometidos de alguma coisa que não vai ser boa para nós. E aí ele voltou, aliás, o Naamã voltou para a casa de Eliseu. Eliseu rejeitou os presentes, Geazi foi atrás, captou para si alguns presentes e foi acometido da lepra. Naamã pediu perdão, pediu perdão aqui a Deus e a Eliseu, quando ele tivesse que se curvar diante de Rimon, o deus da Síria, as entidades da Síria, não por vontade própria, mas porque ele estava ali servindo ao seu rei. E Eliseu o despediu em paz. Mas o propósito divino, o propósito de Deus com tudo isso, é que através de Naamã, da cura da lepra de Naamã, Deus demonstra que o Deus de Israel era maior do que qualquer divindade em Canaã, na Síria ou em qualquer lugar. Divindade nenhuma, o Rimon na Síria não poderia curar Naamã. Baal em Canaã não poderia curar Naamã. O título que Naamã ostentava de general não poderia curar Naamã. A posição privilegiada da qual Naamã se encontrava também não poderia curá-lo. E por trás de um homem aparentemente forte e de um uniforme cheio de condecorações de general, tinha um homem leproso. E essa lepra só poderia ser limpa, curada pelo Deus de Israel. Mas Naamã teria que se submeter às condições de Deus. Não era no rio Farpá, não era no rio Abana, não era em terra síria, era no rio Jordão, era numa terra inimiga, no momento de Deus, no lugar de Deus, do jeito de Deus, não no lugar, não do jeito de Naamã. Então o milagre de Deus, irmãos, vem para nossas vidas no momento em que nós não esperamos, no lugar em que nós não esperamos e de alguém do qual nós não esperamos. Paulo já disse, porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes, as que não são para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Então, a tua bênção pode vir de onde você não espera. A tua bênção pode vir de alguém que você despreza. E é bom você que é desprezado, que abençoe quem te despreza. Porque fazendo isso, você vai estar fazendo a vontade de Deus. Sabia, irmão? É a vontade de Deus. Ele não disse que se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber, porque vai estar amontoando brasa viva sobre a cabeça dele? Como é que se interpreta isso? Vamos supor que eu esteja numa batalha aqui com o pastor Marcelo. Pode ficar sentado, pode ficar sentado. Vamos supor que eu esteja batalhando contigo. Aí, em vez de eu revidar, eu vou pegar brasa viva, fogo, colocar na cabeça dele. O que você acha que ele vai fazer? Ele vai continuar me atacando ou ele vai se incomodar com aquelas brasas na cabeça dele? Ele vai tentar tirar as brasas, sim ou não? Tirar as brasas, se defender daquelas brasas, se preocupar com as brasas, é muito mais importante do que continuar me atacando. Então, quando você
faz o bem para quem está te atacando, você está desarmando o seu ofensor. Quem entendeu? É por isso que a Bíblia diz, fazendo assim, você vai estar amontoando brasas vivas sobre a cabeça dele. Acabou a agressão, irmão. Olha como Jesus é sábio. Jesus é sábio. É fácil fazer isso, pastor? É não. Isso dói. Isso fere o orgulho da gente, não fere? Se a pessoa nos machuca, a gente quer machucar com mais força ainda. Se a pessoa fala uma coisa, a gente quer falar outra mais ainda. A gente sempre quer ter razão. Já se diz por aí que é melhor ter paz do que ter razão. Deixa que o Senhor te justifica. Às vezes, ou quase sempre, é melhor não ter razão mesmo. Amém? Mas o assunto é sobre orgulho, e isso está relacionado. O assunto é sobre obediência. Muitas pessoas, irmãos, chega pertinho, ó, vai subir nos degraus, os degraus da obediência. Aí chega num patamar, às vezes está no último degrau, faltou só um pouquinho, só mais um passo para receber a bênção, mas aí você não obedece. Obedece o quê? Obedece quem? As ordens de Deus, a vontade de Deus. Às vezes, Deus usa o teu líder, a tua líder, o teu pastor, teu chefe, no trabalho, alguém hierarquicamente acima de você, e você não obedece. Às vezes é só um teste para você ser promovido, mas você murmura, questiona, rebate, não é? Aí perde a bênção. Faça como Naamã, obedeça. Deixe o seu orgulho ser quebrado, aleluia. E você vai desfrutar das ricas bênçãos do Senhor na sua vida. Amém, irmão? Você pensa que tudo que eu faço ministerialmente, eu gosto? Ah, que prazer nessa ordem. Não, irmão, a gente faz não é porque tem prazer, não. A gente não é masoquista. A gente faz porque é preciso obedecer. E a gente sabe que é a obediência que nos promove. A obediência, ela te humilha de certo modo. Sim ou não? Te humilha, porque vai contra o que você quer fazer. Você se humilha. Mas o que a palavra diz? Que os que se humilham serão exaltados. Você vê aí, irmãos, pessoas... É claro que os talentos, os dons se somam, são importantes e se somam à obediência. Mas os talentos, os dons não é tudo. O que adianta uma pessoa ter talento, ter dom, ter vocação, ter habilidades, mas não obedece? Hã? Vai chegar em algum lugar? Quantos pastores que você vê aí, irmãos? Eloquentes, habilidosos, mas com os seus ministérios fracassados. Por quê? Por causa do orgulho, por causa da desobediência. Sim ou não? Quantos casamentos que são destruídos? Por causa que um ou outro não quer abrir mão do seu orgulho. Não quer abrir mão para satisfazer o outro, honrar o outro, etc. Irmão, Satanás tem muita habilidade. Sabe de muita coisa. Sim ou não? Mas as habilidades dele foi o suficiente para que ele permanecesse no céu? Talvez não tivesse ninguém mais bonito do que Lúcifer. Olha aí. Beleza também não te leva à promoção. Te ajuda. Beleza, habilidade, não é? Dons, talentos. Tudo isso te promove. Mas sem a obediência. E Satanás tem muita coisa aí que ele sabe, que ele conhece, de habilidade. Essas músicas que você vê aí no mundo, irmãos, essas melodias, né? Cada música que você, quando estava no mundo, que você ouve e diz, rapaz, de onde é que tirou essa letra, né? De onde é que tirou essa melodia tão perfeita aos nossos ouvidos?
Satanás, irmão, ele era maestro do coral, ele entende de música. Mas isso não levou ele a permanecer no céu, muito pelo contrário, ele está aí perturbando. Ele não está no inferno não, viu, mas está aqui, aqui não. Ele está aqui, ó, nas regiões celestiais, né? Nessa atmosfera aqui, está no globo terrestre aqui, perturbando. Tem gente que acha que Satanás está no inferno, não está não. Foi ele que tentou Jesus no deserto, não foi ele? Foi ele que falou com Jesus lá, usou a palavra para tentar Jesus? Então ele não está no inferno não, ele está por aí. Mas ele foi expulso do céu, o seu dom, o seu talento não levou a lugar nenhum. Então, é por aí. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe.